Na base militar de Fort Anderson, no sul do Alabama, os jovens recrutas estavam em formação. Ali, em meio a marchas e gritos de comando, um velho homem empurrava um carrinho de limpeza. Seu nome era Harry Barker, um faxineiro silencioso que limpava os corredores sem dizer uma palavra. Andava encorvado, com um boné desbotado, cobrindo os cabelos brancos e a farda civil manchada. Os soldados mais novos cochichavam entre si e zombavam de sua lentidão. Diziam que ele era só o velho, do esfregão, e que não servia para nada, além de tirar poeira. Ninguém imaginava que por trás daquele silêncio havia um passado enterrado. Se você gosta de histórias militares com grandes reviravoltas, siga o canal e compartilhe. Certa tarde, 2 recrutas empurraram propositalmente o balde de Henry, fazendo a água derramar. Ele apenas olhou para o chão e começou a limpar novamente, sem uma palavra. O sargento McCallum viu a cena, mas decidiu não intervir. Havia algo estranho naquele homem. Harry, por outro lado, agia como se estivesse acostumado com humilhações. Todos os dias, antes do amanhecer, ele já estava no refeitório varrendo o chão em silêncio. Observava atentamente os treinos, as formações e até os gritos dos oficiais. Mas nunca, sorria nunca, reclamava, nunca. Até que um dia, um detalhe em sua mão chamou a atenção de McCallum. Era um anel antigo, de prata escurecida, com o brasão de uma divisão da Segunda Guerra. O sargento reconheceu imediatamente. Era da 82ª Divisão Aerotransportada, usada na Normandia. Ele se aproximou de Harry e perguntou: "De onde você tirou esse anel?" O velho respondeu apenas: "Ganhei quando era jovem. Não tem mais importância." McCallum ficou intrigado, mas não pressionou. Naquela noite, foi até o arquivo da base e começou a pesquisar registros antigos, mas não encontrou nada sobre Henry Barker nos cadastros militares. Era como se ele nunca tivesse existido nas Forças Armadas, ou estivesse escondendo algo muito maior. No dia seguinte, Henry apareceu com um curativo no braço. Um dos soldados havia derrubado uma bandeja em cima dele no refeitório, mas ninguém pediu desculpas. Ele apenas sentou em silêncio no banco mais afastado e observou os demais rindo alto. Enquanto todos zombavam, McCallum resolveu puxar assunto. Novamente: "Você serviu em algum lugar, Henry?" O velho respondeu apenas: "Servi, sim, mas isso ficou no passado." O sargento insistiu: "Onde foi?" E então Henry disse uma frase que ninguém esperava: "Saint Sabra, Saint Mireglis, em 1944. E nunca mais fui o mesmo." McCallum engoliu seco. Saint-Mériéglise foi o primeiro vilarejo libertado pelos paraquedistas na invasão da Normandia. Apenas soldados altamente treinados participaram daquela missão suicida. Over isso, o sargento pediu que Henry o acompanhasse até seu gabinete. Lá, mostrou um livro antigo com fotos da Segunda Guerra, pedindo que o velho apontasse onde esteve. Henry colocou o dedo sobre uma imagem em preto e branco de uma rua bombardeada na França. "Ali eu perdi 6 amigos numa só noite. Depois, vi coisas que ninguém deveria ver." McCallum começou a entender que havia algo grandioso por trás daquele homem humilde, mas o resto da base ainda via Henry apenas como o velho do esfregão. Na semana seguinte, recrutas planejaram uma pegadinha com um faxineiro, esconderam seus materiais de limpeza e derramaram propositalmente café no salão principal. Henry chegou, viu o estrago e respirou fundo. Depois saiu andando sem dizer nada. Mas naquela noite, ele voltou sozinho e limpou tudo. Enquanto soldados riam em seus dormitórios, McCallum mandava buscar mais registros no quartel de Washington. Recebeu um dossiê manchado pelo tempo com o nome Sargento Harry Barker. Ali constava: medalha Coração Púrpuro, medalha Estrela de Bronze, campanha na Normandia, Bélgica e Ardenas. O faxineiro era um herói condecorado menos, mas havia sumido dos registros após 1946. McCallum decidiu agir. No dia seguinte, mandou todos os recrutas formarem no pátio. Com voz firme, disse que haveria uma palestra de lições de humildade e respeito. Quando Henry foi chamado ao centro da quadra, os risos se espalharam. Mas quando McCallum entregou a ele um microfone e leu em voz alta sua ficha de combate, o silêncio foi imediato. O Sr. Harry Barker não é apenas um faxineiro. É lutou na Normandia, na Batalha do Balde, e libertou prisioneiros em campos da SS. Os soldados ficaram em choque, sem saber onde esconder a vergonha. Henry apenas disse: "Nunca precisei de reconhecimento, só queria servir." Mais uma vez, a partir daquele dia, tudo mudou na base. Os jovens passaram a chamá-lo de Sr. Barker e a abrir caminho quando ele passava. Ele continuava com seu carrinho, mas agora era tratado com respeito. McCallum o convidou para ser instrutor honorário em treinamentos sobre disciplina e memória histórica. Henry recusou no começo, mas depois aceitou com uma condição:
sem formalidades. Só quero que escutem. Começou a contar suas histórias de guerra, descrevendo não só os tiros, mas os silêncios depois deles. Falava de amigos perdidos, de fome, de medo e da saudade que nenhum avião conseguia levar embora. E aos poucos a base militar inteira reaprendeu o que era honra. Uma vez por semana, Henry reunia os soldados mais jovens no salão antigo. Lá sentava-se em uma cadeira simples e começava a contar. Quando saltamos da aeronave, o céu estava em chamas, dizia. Descrevia como viu oficiais morrerem nos primeiros 5 minutos do desembarque. Falava dos sons das metralhadoras, dos gritos em línguas que ele nunca entendia, e de como o medo andava grudado na pele como suor. Mas sempre encerrava com uma lição: sobreviver é só o começo. Honrar os que não voltaram é o dever eterno. Se essas histórias emocionam você, não deixe de se inscrever no canal. Mais verdades como essa virão. Veteranos antigos da cidade começaram a visitar Henry ao saber de sua história. Alguns haviam servido com ele e choravam ao revê-lo. Outros traziam cartas, fotos e medalhas que guardaram por mais de meio século. A base permitiu que um mural com os nomes dos soldados da Normandia fosse instalado no refeitório. O nome de Henry estava ali, entre tantos esquecidos. E os recrutas, ao olhar para ele agora, viam muito mais do que um velho calado. Viam um símbolo do que significava ser soldado de verdade. Viam um homem que serviu em silêncio e venceu a guerra dentro e fora dos campos de batalha no refeitório. Henry foi abordado por um jovem recruta que lhe pediu desculpas. Ele disse que nunca imaginou estar diante de alguém que havia combatido. MRD. Henry apenas assentiu, sem orgulho, mas com firmeza nos olhos. Os que partiram merecem mais respeito que eu. Eu só voltei, respondeu. McCallum ouviu tudo de longe e sorriu discretamente. A transformação estava acontecendo aos poucos, como uma faxina de dentro para fora. Aqueles jovens soldados estavam aprendendo com quem realmente viveu a guerra. Histórias como essa merecem ser espalhadas, menos curta, e siga o canal para não perder o próximo capítulo. Durante um treino de sobrevivência, Henry foi convidado para observar os recrutas. Ao ver um soldado errar um nó de corda, ele pediu licença e corrigiu em segundos. Esse nó salvou minha vida numa ponte em Bastogne, comentou, sem alarde. Todos ficaram boquiabertos com a precisão e agilidade dele. Mesmo com a idade avançada, o instrutor pediu para ele demonstrar outras técnicas de campo antigas. Henry mostrou como improvisar curativos com pedaços de farda e usar neve para reduzir febre. A cada gesto, os recrutas aprendiam mais do que em horas de sala de aula. A presença dele virou uma aula viva de guerra e sobrevivência. No domingo seguinte, a base inteira foi chamada para uma cerimônia surpresa no pátio. McCallum subiu ao palco e anunciou que aquele era o dia de honra a Henry Barker. Veteranos da região apareceram, incluindo um antigo capitão da década de 40. Com lágrimas nos olhos, ele abraçou Henry e disse: "Você ainda está em formação. A diferença é que agora ensina." Entregaram-lhe uma medalha simbólica e uma farda cerimonial com seu nome bordado. Os soldados mais jovens se levantaram em continência, agora conscientes da grandeza diante deles. Henry, em silêncio, apenas colocou a mão sobre o coração e murmurou: "Pelos que não voltaram." Se você quer ver até onde essa história vai, inscreva-se no canal. A parte mais emocionante ainda tá por vir. Henry foi convidado a participar de uma cerimônia especial na base, onde veteranos eram homenageados. Ao chegar, ele percebeu olhares respeitosos e sussurros sobre sua presença. O capitão presente na cerimônia fez um discurso emocionante citando o nome do sargento Barker. Ninguém ali sabia que o faxineiro humilde era o verdadeiro herói daquele evento. Henry segurava a medalha que receberia com mãos firmes, mas o coração acelerado. Ele lembrava das batalhas, do cheiro de pólvora e do silêncio pesado depois. A cerimônia terminou com aplausos que pareciam nunca cessar, reverberando no pátio. Nos dias seguintes, Henry passou a ser convidado para palestras e reuniões de veteranos. Sua voz, antes baixa e hesitante, ganhava força à medida que contava suas histórias. Falava sobre a importância do respeito e da memória para as gerações futuras. Os jovens soldados ouviam atentos, inspirados por suas palavras de sabedoria. Henry explicava que a verdadeira guerra acontecia na mente, muito depois do fim dos combates. Ele enfatizava a necessidade de apoio e compreensão para os veteranos que retornam. A base militar transformou-se, pouco a pouco, em um local onde todos se sentiam valorizados. Um dia, durante um exercício de simulação de combate, Henry observou os recrutas. Ele se aproximou e começou a ensinar técnicas de primeiros socorros que aprendeu na guerra. Mostrou como improvisar bandagens e tratar ferimentos com materiais simples. Os recrutas ficaram impressionados com seu conhecimento e experiência prática.
Henry contou sobre um amigo que salvou usando exatamente aquelas técnicas. Ele ressaltou a importância de cuidar uns dos outros para sobreviver ao conflito. As lições do passado ganhavam vida com sua presença calma e experiente. Henry foi nomeado mentor honorário dos novos recrutas na base. Ele os ensinava não só sobre combate, mas sobre a ética, disciplina e respeito. Sua história passou a ser contada como exemplo de coragem e humildade. Recrutas começaram a vê-lo não como um velho faxineiro, mas como um verdadeiro líder. A mudança na base era palpável, com mais união e camaradagem entre os soldados. Henry sentia que finalmente encontrava paz ao ajudar outros a entender o verdadeiro significado da palavra soldado. E a cada dia, a base se tornava um lugar onde o passado e o presente se encontravam. Se você quer mais histórias reais como essa, não deixe de seguir nosso canal e ativar o sininho. Os veteranos locais começaram a se reunir na base para apoiar Henry e seus ensinamentos. Eles compartilhavam histórias e reforçavam a importância da memória coletiva. Henry organizou uma série de palestras para destacar os desafios pós-guerra. Falou sobre o estigma dos transtornos de estresse traumático e a necessidade de empatia. A base iniciou parcerias com centros de saúde para oferecer suporte psicológico. Soldados começaram a perceber que a força não era só física, mas também emocional. Henry se tornou um símbolo de resistência e cura para todos ali. Um jovem soldado que sofria com pesadelos procurou Henry em busca de ajuda. Henry ouviu atentamente e contou sobre suas próprias lutas com as lembranças da guerra. Disse que nunca se sentiu completamente curado, mas que o apoio fazia a diferença. A conversa os aproximou, e o soldado começou a frequentar as reuniões de veteranos. O ambiente mudou, e o silêncio da dor deu lugar à fala da esperança. Henry acreditava que abrir o coração era o primeiro passo para a cura. Assim, pequenos grupos começaram a surgir dentro da base. A comunidade local ficou sabendo das mudanças na base e começou a apoiar os veteranos. Foram organizadas campanhas para arrecadação de fundos e doações de suprimentos. Escolas visitavam a base para aprender sobre história militar e respeito. Henry participava dessas visitas, compartilhando suas experiências em linguagem simples. As crianças ouviam fascinadas, e muitos se emocionavam com suas histórias reais. O projeto ganhou destaque na imprensa local e estadual. A base se tornou um exemplo para outras unidades militares do país. Henry foi convidado a dar uma palestra na Universidade Estadual de Alabama. Lá, estudantes e professores ouviram sua história e refletiram sobre a guerra e seus efeitos. Ele falou sobre o valor da humildade e da perseverança em tempos difíceis. Destacou a importância de nunca esquecer aqueles que lutaram por liberdade. Ao final, recebeu uma homenagem pela contribuição à educação e à memória histórica. Os alunos pediram para gravar sua palestra para divulgar em redes sociais. Henry sorriu, surpreso, mas sabia que a mensagem precisava alcançar jovens em todo lugar. A barbearia da base foi reformada para criar um espaço de encontro para veteranos. Lá, eles podiam conversar, relaxar e apoiar uns aos outros. Henry ajudava na organização e nas atividades de acolhimento. Alguns veteranos começaram a participar de oficinas de artesanato e música. A barbearia virou um ponto de resistência contra o isolamento que muitos sentiam. Henry via ali uma nova missão: unir os que foram separados pela guerra. O ambiente estava mais alegre e cheio de histórias compartilhadas. O sargento McCallum propôs criar um memorial para os soldados. Kairos de Base, Henry ajudou a escolher os nomes e a organizar a cerimônia de inauguração. Muitos veteranos e familiares compareceram emocionados. A base inteira parou para um momento de silêncio e homenagem. O memorial se tornou um símbolo de respeito e união. Henry sentiu que sua missão como guardião da memória estava mais viva do que nunca. Ele sabia que cada nome ali era um elo entre o passado e o presente. Durante um inverno rigoroso, Henry organizou uma campanha para ajudar veteranos em situação de rua. Recolheram roupas, cobertores e alimentos para distribuir. Vários soldados participaram voluntariamente, reforçando os laços de solidariedade. Henry emocionou-se ao ver a união da comunidade militar em prol dos necessitados. Ele sabia que a guerra nunca acabava para muitos, mas o apoio fazia diferença. A campanha ganhou visibilidade e incentivou outras bases a seguirem o exemplo. O espírito de fraternidade militar estava mais forte do que nunca. Henry recebeu a visita inesperada de um antigo companheiro de guerra. Eles não se viam há mais de 50 anos. O reencontro foi marcado por lágrimas, lembranças e muita emoção. Juntos, recontaram histórias que só quem viveu poderia entender. O companheiro trouxe fotos e documentos para enriquecer o arquivo da base. Henry sentiu que seu passado antes esquecido estava finalmente sendo celebrado. A história deles passou a inspirar outros veteranos
a se reaproximarem. Base organizou uma festa para celebrar o aniversário de Henry. Soldados veteranos e familiares compareceram em peso. Houve discursos, música e muita emoção no ar. Henry recebeu presentes simbólicos, mas o que mais lhe tocou foram as palavras de gratidão. Ele agradeceu, emocionado, por finalmente se sentir parte de uma família. O velho faxineiro, que outrora foi ignorado, agora era um pilar de força e respeito. A cerimônia mostrou que o verdadeiro valor de um soldado vai muito além da idade, e que o silêncio pode esconder as histórias mais valentes. A fama da história de Henry ultrapassou os muros da base e chegou à imprensa local. Jornais e rádios quiseram contar a trajetória do velho faxineiro que era um herói de guerra. Harry, sempre humilde, evitava holofotes, mas sabia que era importante compartilhar sua mensagem. O sargento McCallum o apoiava, entendendo o impacto positivo na imagem da base. As entrevistas revelaram ao público a importância da memória dos veteranos esquecidos. Muitos jovens passaram a valorizar mais a história militar e a importância do respeito. Henry participou de programas educativos para estudantes sobre a Segunda Guerra Mundial, durante uma visita a uma escola. Harry foi surpreendido por uma homenagem dos alunos. Eles cantaram canções militares e recitaram poesias sobre coragem. Isaac, o sorriso tímido do veterano iluminou a sala, mostrando que o reconhecimento aquece o coração. Ele falou sobre a importância de lembrar os heróis, para que a história não se repita. Disse que o maior inimigo da memória é o esquecimento, e que todos têm um papel nessa luta. A escola decidiu criar um mural com fotos e relatos dos veteranos locais. Henry sentiu orgulho de saber que seu passado ajudava a construir um futuro melhor. Base Militar decidiu que Henry seria o guardião oficial do Museu de Memorabilia Militar. Lá, ele organizava exposições de armas antigas, uniformes e documentos. Históricos, soldados e visitantes aprendiam sobre a realidade da guerra, além dos livros. Henry explicava o valor de cada objeto, conectando-os às histórias pessoais dos combatentes. O museu se tornou um ponto de encontro entre gerações, com respeito e emoção. Henry gostava de ver jovens olhando com admiração e silêncio profundo. Sabia que seu legado ajudaria a preservar a honra dos soldados para sempre. No último dia da cerimônia anual da base, Henry foi chamado ao palco mais uma vez. Desta vez, recebeu a medalha de honra honorária, reconhecimento máximo da unidade. Os aplausos foram estrondosos, e os olhos de todos estavam marejados. Henry sentiu o peso do momento, mas também a leveza de ser finalmente valorizado. Ele dedicou a medalha aos companheiros que jamais voltaram para casa. Lembrou que a verdadeira guerra é lutar contra o esquecimento e o desrespeito. Com um sorriso sereno, prometeu continuar sendo a voz dos silenciosos. Após a cerimônia, Henry sentiu que sua missão ainda não havia acabado. Decidiu começar um projeto para ajudar jovens veteranos a encontrarem emprego. Com a ajuda de McCallum, criou uma rede de contatos para oferecer oportunidades na base. Muitos soldados que voltavam da guerra sem chance, perdidos e sem rumo. Henry queria garantir que eles tivessem uma segunda chance digna e segura. O projeto ganhou o apoio de empresários locais e da comunidade. Logo, a base se tornou referência em reintegração de veteranos. Henry também organizou oficinas para que os veteranos pudessem aprender novas habilidades. Ofereciam cursos de marcenaria, pintura e até escrita criativa. O objetivo era proporcionar um espaço para que eles expressassem suas emoções e talentos. Muitos encontraram na arte uma forma de cura e autoconhecimento. Harry dizia que cada cicatriz, física ou emocional, podia se transformar em força. As oficinas atraíram o apoio de voluntários e profissionais da região. A Bay tornou-se um centro de acolhimento para quem enfrentava o Pescara. O antigo rival de Henry apareceu na base, trazendo velhas tensões do passado. Eles haviam disputado uma missão crucial durante a guerra, mas nunca se reconciliaram. O reencontro foi tenso, mas a maturidade trouxe entendimento. Henry e o rival conversaram longamente sobre perdão e camaradagem. Decidiram deixar as diferenças para trás e trabalhar juntos pelo bem dos veteranos. Essa união fortaleceu ainda mais o projeto de ajuda aos soldados. Mostrou que a guerra terminava quando o respeito e a empatia começavam. A base organizou um evento aberto à comunidade para celebrar os veteranos vivos e caídos. Harry foi o orador principal, emocionando a todos com suas palavras sinceras. Falou sobre a importância de lembrar que cada soldado tem uma história única. Destacou que a guerra não é apenas feita de batalhas, mas de pessoas que amam e sonham. O evento reuniu centenas de pessoas, fortalecendo os laços entre civis e militares. Muitos visitantes se comprometeram a apoiar projetos de veteranos. Harry sentiu-se mais motivado do que nunca para continuar sua missão. Durante uma noite fria, Harry recebeu uma carta de agradecimento de um ex-combatente.
O homem dizia que o apoio da base havia salvado sua vida e sua família. Essas palavras aqueceram o coração de Henry e reafirmaram sua determinação. Ele sabia que cada gesto, por menor que fosse, fazia uma enorme diferença. Pensava no preparando reuniões e planejando novas ações. Sua rotina estava cheia, mas ele sentia que cada esforço valia a pena. A base agora era mais que uma instituição. Era uma verdadeira família. O projeto de Henry chamou a atenção de outras bases. Peloponnese, muitos começaram a replicar suas ideias, criando redes nacionais de apoio a veteranos. Henry foi convidado para falar em conferências e eventos militares. Ele sempre destacava a importância da humildade e do respeito mútuo. Soava a ecoar muito além do Alabama. O velho faxineiro virou um símbolo nacional de superação e dedicação, mas ele nunca deixou o trabalho diário na base. Onde seu coração estava, Henry recebeu um presente inesperado. Uma réplica do anel da 82ª Divisão Aerotransportada. Foi entregue por jovens soldados que o consideravam um verdadeiro herói vivo. O gesto emocionou Henry, que o colocou no dedo com orgulho. Lembrou das batalhas antigas, dos amigos perdidos e das promessas feitas. Disse que aquela lembrança representava, não só sua história, mas a de todos os que lutaram. Sentiu que o ciclo da sua missão estava se fechando com dignidade, mas sabia que a luta pela memória continuaria pelas gerações futuras. A saúde de Henry começou a mostrar sinais de desgaste, mas sua vontade de ajudar seguia firme. Mesmo com dificuldades, ele continuava presente nas atividades da base. Sua dedicação inspirava todos ao redor, especialmente os jovens soldados. Henry dizia que o espírito do guerreiro nunca envelhece, apenas muda de forma. Ele passou a contar suas histórias com ainda mais emoção e sabedoria. Sabia que o legado era maior do que ele próprio, e que os valores de coragem e humildade precisavam ser preservados. Nos últimos dias, Henry recebeu visitas frequentes de familiares e amigos. Eles relembravam momentos da juventude e das batalhas compartilhadas. Esses encontros eram fonte de força e paz para o velho soldado. Ele se sentia agradecido por ter reencontrado o sentido da vida na base. Sabia que sua missão tinha sido cumprida com honra e respeito. Prometeu continuar lutando, mesmo que de forma diferente, para manter viva a memória. Sua história era agora um farol para todos que passam pela base. No último dia, a base organizou uma grande cerimônia em homenagem a Henry. Soldados, veteranos, familiares e a comunidade local estavam presentes. O sargento McCallum fez um discurso emocionado, destacando o legado do velho faxineiro. Henry recebeu uma placa comemorativa e o título de guardião da memória da base. As lágrimas rolavam pelo rosto dos presentes, num misto de orgulho. O velho homem, agora símbolo de coragem, humildade e superação, sorriu sereno. Prometeu que seu silêncio jamais esconderia as histórias de guerra que salvaram vidas. Se essa história emocionou você, inscreva-se no canal e compartilhe para que nossos heróis nunca sejam esquecidos.